qual é um dos principais atributos de Deus. Deus tem os seus atributos, ou seja, o seu caráter, a sua essência. E um dos atributos de Deus que você vai conhecer hoje, nós temos atributos como, por exemplo, amor. Deus é amor, a palavra ensina. Deus é justiça. Da onde o ser humano tira esses sentidos, esses princípios naturais? Você vê que há certas leis que são naturais, que elas estão acima de Constituição, acima de Código Penal, acima de qualquer lei que exista nesse mundo, porque são leis que são naturais, ou seja, o ser humano já nasce com elas escritas no seu coração. Quais são essas leis naturais? É simples. Se você sair aqui hoje, depois da reunião, for atravessar ali a Celso Garcia, e você vê um jovem forte, fortão, batendo, agredindo numa senhorinha, uma velhinha indefesa, o que é que você vai fazer? Você vai virar as costas assim e vai andar como se nada estivesse acontecendo? Não. Você vai fazer o quê? No mínimo você vai chamar a polícia. Você vai gritar. Você vai chamar a atenção de alguém. Se você não pode fazer alguma coisa, você vai chamar a atenção de alguém. Rapaz, você está fazendo o quê com essa senhora? Você vai tentar impedir aquela agressão. Por quê? Não é sua mãe, não é sua avó, mas você, com os olhos, consegue enxergar que aquilo ali está o quê? Errado. De onde vem isso? Isso não é uma atitude do brasileiro, isso é uma atitude de qualquer pessoa, qualquer ser humano. De onde vem esse senso de que é errado? E não precisa ser uma velhinha. Você vê alguém machucando um animal, você também fica com raiva. Você quer lá parar aquela crueldade. De onde vem esse senso de certo e errado? De que a gente tem que tratar as pessoas bem, com respeito, no mínimo. Esse senso vem do próprio Deus. São as leis naturais que são escritas no nosso coração, na nossa consciência. Você sabe, por exemplo, que é errado roubar. Você sabe que é errado roubar? Alguém gosta de ser roubado? Ninguém gosta de ser roubado. Mas é porque está escrito na lei, na Constituição do país? Não, se não tivesse lei, você também saberia que seria errado roubar. É uma lei que está escrito aqui dentro de nós. Por quê? Porque nós herdamos de Deus esse entendimento de certo e errado, essa natureza. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, dentro da gente existe esse mínimo de noção do que é certo e errado. Por que o diabo trabalha para apagar isso? O diabo trabalha para apagar da consciência humana qualquer noção de certo e errado. Hoje existe um movimento forte nesse mundo dizendo que tudo é relativo. Certo e errado, sou eu quem decido. Por quê? Porque ele quer que as pessoas percam a imagem e semelhança de Deus. Se você não souber mais o que é certo e o que é errado, você perde a imagem e semelhança de Deus. Mas é isso que o mundo trabalha. Não existe mais certo, não existe mais errado. Cada um tem a sua verdade. Cada um faz o que acha que é certo. Essa é a baderna que nós estamos vendo no mundo hoje. Mas, enfim, Deus tem a sua natureza, a sua característica essencial. Amor, justiça. E uma delas é esta que você vai ver aqui agora. Capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 22. Olha só. Diz o quê? As misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Ou seja, um dos principais atributos de Deus, do caráter de Deus, é a misericórdia. Deus é misericordioso. E Ele fala que nós temos que aprender o que é essa misericórdia. Quando Ele falava sobre a misericórdia, sobre a fé, aliás, até numa forma de repreensão aos religiosos, Jesus, lá em Mateus capítulo 23, Ele disse assim, repreendendo os religiosos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, quer dizer, as ervas pequenas. Se você vê essas ervas, cominho, o que os religiosos faziam? Eles pensavam assim, não, tem que dar o dízimo, tem que dar 10%, tem que tirar o dízimo de tudo para Deus. Então o que eles faziam? Tinha lá as ervas pequenas. Imagine você tirar o dízimo do sal que está no teu saleiro. Você vai lá pegar e contar os grãozinhos de sal. Deixa eu ver se está certinho os grãos de sal do meu saleiro. Era esse extremo que eles faziam. Jesus falou, vocês dizimam a hortelã, o cominho, o endro, quer dizer, as ervas menores. E alguns diziam que eles faziam isso com as menores, mas com as maiores não faziam. Eles dizimavam o pequeno, o grande eles não dizimavam. Também é uma forma de entender essa passagem. Vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o quê? O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, olha só, a fé. Então, juízo, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, aqueles que dizem que Jesus anulou o dízimo e tal, está aqui a resposta, né? Jesus disse, você não tem que se preocupar só em dar o dízimo, você tem que se preocupar, o dízimo é uma parte, é um começo, mas há coisas maiores, mais importantes do que você pegar 10% do que você ganhou e dar no altar. Isso aí é só fazer conta. O que Deus quer é que vocês apliquem os princípios espirituais que deveriam estar representados naquele ato de dar o dízimo. Então, quais foram os 3 princípios que ele citou? O juízo, a misericórdia e a fé. O que é o juízo? Esse tripé que Jesus ensinou, que sustenta a lei. Ele disse, os princípios mais importantes da lei: juízo, misericórdia e fé. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, como sustentando a lei, como um tripé, estão essas 3 coisas. Juízo, você sabe o que é. O que é o juízo? Juízo é a justiça, é andar no que é certo, como nós falamos há pouco. Você ter o senso do que é certo e errado e andar pelo certo. Isso é o juízo. Juízo é você viver na justiça. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, o que Deus busca de todos nós? Que nós andemos na justiça, para praticar a justiça, você ser justo. Você tem que ser justo. Ser justo quer dizer você ser justo com a sua esposa, ser justo com o marido, com o filho, ser justo com o patrão, com o funcionário, ser justo com o teu próximo. Ser justo quer dizer você faz pela outra pessoa o que você gostaria que ela fizesse por você. Você procura fazer o que é certo. Ninguém é perfeito, mas você procura fazer o certo, andar na justiça, evitar malandragem, evitar mentira, engano, rolos e coisas que as pessoas nesse mundo fazem naturalmente, que é fazer as coisas do jeito delas, dar o seu jeitinho brasileiro para tentar conseguir vantagens. Deus não é dessa forma. Deus quer que a gente ande na justiça. A justiça não é você só andar na lei aí fora, é você andar na justiça de Deus, não é a justiça dos homens somente. A justiça dos homens é dos homens e falha, mas a justiça de Deus é você fazer o certo,
principalmente perante as pessoas que convivem com você. Quando você maltrata a sua esposa, por exemplo, você está sendo injusto com ela. Sua esposa quer falar com você. Olha, amor, a gente tem que conversar, tem que resolver esse assunto. Não quero conversar agora, você é chata, você só fica... Você está sendo injusto com ela, porque ela é tua esposa. Ela não vai falar com você, vai falar com quem? Vai falar com o vizinho? Se você não ouve a tua mulher, ela vai falar com quem? O marido não ouve a mulher não respeita o marido. Está sendo injusto com ela, injusta com ele. Você não deve ser injusto, nós não devemos ser injustos com ninguém. No que depender de nós, às vezes a gente é injusto sem saber, mas no que a gente sabe, a gente tem que procurar andar onde? Na justiça. Seu funcionário, ele trabalhou, mereceu, dá a ele o que é justo. O cliente, você tem um produto que você sabe, o seu cliente tem um problema. Ele vem para você e fala assim, queria saber do seu produto. Você sabe que o seu produto não vai resolver o problema do seu cliente. O seu produto não vai resolver. Se o seu cliente comprar o seu produto, ele vai perder. Vai perder dinheiro e não vai resolver o problema dele. Você sabe disso. Seu cliente vem para você e fala. Aí o que você pode fazer? Você pode ser injusto e falar 1000 maravilhas, vender o seu peixe pensando na comissão, pensando no seu lucro. Vende, problema dele. Se vai resolver ou não, problema dele. Ou você pode chegar para ele e falar assim, olha, desculpa, mas o meu produto não vai resolver o teu problema. O que você precisa, na verdade, é isso aqui. Eu não vendo não, mas tem uma loja ali que vende. Loucura, não é? Não é loucura? Eu garanto a você que você vai ter um cliente, não hoje, talvez não hoje, mas ele vai voltar ali. Porque ele sabe que você é honesto, você é justo. Ele vai voltar ali. Você não quis o dinheiro dele, você quis ajudá-lo. Isso é ser justo. Então, dos princípios da lei de Deus, justiça. Mas a justiça, ela não é em si 100% perfeita. Porque às vezes, a justiça, ela é cega, surda, quer dizer, ela não pode ver, ela não pode fazer acepção de pessoas. E por isso, para contrapor o excesso, Deus também exigiu que nós pratiquemos o quê? A misericórdia. Misericórdia é o contrapeso da justiça. Misericórdia é, a lei diz, A é A. Ferro é ferro, fogo é fogo. A lei diz isso. A justiça diz isso. Mas a misericórdia é o quê? É a opção, o direito que você tem quando está no seu poder de relevar, de perdoar alguma coisa, algum erro, porque você quis fazer isso, como Deus faz com a gente, como Deus fez com todos nós. Quem éramos nós para receber alguma coisa de Deus? Como falamos aqui, o texto falou, é pelas tuas misericórdias que nós não somos destruídos, que nós não somos consumidos. Porque se dependesse dos nossos méritos, quantas vezes nós já erramos, falhamos, decepcionamos a Deus. Se Deus fosse nos tratar só com a justiça, como é que nós iríamos ser tratados? Um raio tinha que cair na nossa cabeça. Se você falasse assim, Deus, eu só quero o que eu mereço, o que é justo. Só me dá o que eu mereço. Tá bom, você tem certeza? Nós achamos que somos certos em alguma coisa. Mas perto da justiça de Deus, a nossa justiça é trapo. Não tem injustiça. Então ele usou de misericórdia para conosco. Com alguns de nós ele usou alguma misericórdia, com outros ele usou muita misericórdia. Deus, digamos, ele tem um ponto fraco, se nós podemos dizer assim, diante de uma pessoa sinceramente arrependida. Por mais que ela tenha errado, feito coisas erradas, Deus, ele sente quando a pessoa é sincera e pede misericórdia. Então Deus é essa casa de misericórdia, mas naturalmente é preciso que haja
um arrependimento sincero, um desejo de mudar. Porque quem brinca com a misericórdia de Deus, quem peca intencionalmente, contando que vai ter misericórdia lá na frente, poderá ser surpreendido com o tarde demais. Aprenda esse atributo de Deus. Todos nós temos que aprender esse atributo de Deus, o atributo da misericórdia. Justiça por um lado, misericórdia por outro lado. E eu não vou falar hoje do terceiro tripé, que é a fé, mas pense nesses dois contrapesos: justiça e misericórdia. Você tem que ser justo, nós temos que ser justos, mas também há momentos que nós temos que ser misericordiosos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.